Então, continuando a aula 2. Vamos recapitular. O Raon tem esta frase final, porque nós começámos da outra vez, não é? O modelo. Certo, justiça é bela, certa arquitetura é bela, mas muito mais bela é a árvore frutificando todos os homens que a semente eucarística gera na sua coração. Portanto, certo, a igreja com letra pequena é bela, mas muito mais bela é a igreja com letra grande, que é como uma figura única, toda ela apoiada num só ponto, que é Cristo, que nunca diz as coisas, mas está sempre bastante evidente aquilo que ele está a falar. E depois diz esta frase: se todos os homens compreendessem como eu a arquitetura. Vejam, verdadeiramente acho que o contributo meu pessoal, e em certa medida que este curso tem para dar, passa por aqui. Ou seja, eu acho que grande parte dos erros que aconteceu na construção das igrejas do século XX teve a ver com, não propriamente com questões litúrgicas, mas com questões arquitetónicas, ou pelo menos interessam-me considerá-las como questões arquitetónicas. Eu acho que verdadeiramente era a arquitetura que não era verdadeiramente percebida. Ou seja, a arquitetura é normalmente entendida como uma sobreposição de uma questão estética com uma questão funcional. Mas isso é design, não é arquitetura. A arquitetura é uma coisa de outra espécie. E se nós percebermos bem o que é arquitetura, se percebermos bem para que é que ela serve, se a percebermos enquanto resposta a uma carência humana, assim como os seres humanos têm carência de comida, mas a carência de comida que os seres humanos têm não é a carência só de nutrição, quer dizer, uma refeição de família, uma refeição de amigos, não é só comer, não é só ingerir nutrientes, tem outro valor. E se nós compreendermos a arquitetura neste nível em que há um extrato de humanidade acrescentado à animalidade recorrente de precisar de abrigo, etc. Se nós percebermos isto, nós conseguiremos perceber como é que a arquitetura da Igreja responde à liturgia. Mas o design não é uma resposta a uma necessidade socialmente sentida? É, mas uma resposta reduzida. Quer dizer, porque o design pensa exatamente, o design não responde à pessoa. O design responde ao consumidor. É esse o problema do design. E a arquitetura responde à pessoa, responde ao ser humano. Ora bem, então, e o que é arquitetura? Não vos posso dar agora uma aula sobre, como as aulas que dou aqui na faculdade, mas gostava que se percebesse, quer dizer, a arquitetura enquanto resposta a uma carência estritamente humana, como é que se manifesta? O Heidegger fala de uma tripla fácia semântica. Os termos são meus, mas quer dizer, 3 níveis de correspondência da arquitetura. Primeiro nível, uma pessoa tem de se sentir protegida. E, portanto, é qualquer coisa que tem a ver com uma defesa da hostilidade do meio. Defesa que não é só das intempéries ou da meteorologia, mas defesa no sentido de eu sentir que aquele espaço é um espaço no qual eu me posso acalmar, eu posso defender. É um espaço no qual eu posso prescindir dos meus instintos de sobrevivência de animal. Depois, esse espaço no qual eu me sinto assim protegido é um espaço no qual eu me sinto em paz, no qual eu me sinto livre. Por causa de me sentir protegido, eu posso me sentir em paz e sentir-me livre. Mas, atenção, percebe-se que o sentir-se em paz e o sentir-se livre é mais do que sentir-se simplesmente protegido. E, portanto, o espaço que é a arquitetura deve corresponder a este desejo humano, uma pessoa se sentir em paz, salvaguardada, protegida. E 3, diz ele, os verbos antigos que falam do habitar, dizem que são os verbos a partir dos quais se decorreu a significação de ser. E isso, para quem estuda um bocadinho Heidegger, percebe que está ligado exatamente àquele conceito dele fundamental, que é o Dasein, não é? Eu sou um estar aí, um estar lançado nas coisas. E, portanto, mas isto significa o quê? O estar protegido, que me permite estar bem, permite-me ser eu.
A arquitetura é um lugar onde eu posso ser eu. Atenção! Depois a fazer as diversas coisas que eu faço. É o ser eu em casa, ou o ser eu na casa de banho da minha casa, não é a mesma coisa, evidentemente, do que ser eu na cozinha, ou do que ser eu na casa de jantar, ou do que ser eu, por maioria de razão, numa igreja. Mas há estas três significações. Primeiro, preciso estar protegido, depois tem que estar em paz e em liberdade, e terceiro, isso implica eu ser eu. Levinas fala disto, acrescentando mais qualquer coisa, dizendo que a morada é um espaço que faculta um acolhimento, é essa a característica principal do ser casa, um acolhimento, do ser arquitetura, um acolhimento que leva ao recolhimento. Um acolhimento que leva ao recolhimento, ou seja, de outra maneira é a mesma coisa, quer dizer, um acolhimento tal, uma envolvência tal, que me permite a mim recolher-me, ou seja, tomar consciência daquilo que eu sou. Deixa-me só também acrescentar, o Levinas, a ideia de ser anfitrião é talvez a ideia que mais acolhe, ou que tem mais a ver com a humanidade, com o ser humano, com a essência de ser humano. Mas refiramos também a problemática do judaísmo inerente a Levinas. Sim. Não é? Sim, mas quer dizer, a problemática do judaísmo, o Levinas é um daqueles filósofos que é acusado pelos judeus de ser demasiado cristão, o que o torna, mas quer dizer, não tenho nenhuma objeção a isto, há só eu também não, mas convém ver também, digamos, o quadro, não é, do entendimento do Levinas. Para que vocês percebam o que é isto da arquitetura. Eu uma vez organizei aqui uma coisa que não sei se vou fazer outra vez, que foi com os alunos. Aquilo que eu lhes fiz foi, compreendendo esta coisa do que é arquitetura, e tendo 5 casos de arquitetura do Cisa Vieira, digam-me qual é o pior. Porquê é que eu quero saber qual é o pior? Porque se eu perguntasse qual era o melhor, iam entrar em questões estéticas e etc. Isso não me interessava. O que eu quero perceber é quais são as questões humanas que estão aqui dentro. Então havia esta lista de 5 edifícios, ou lugares, que eram o Metro, o Chiado, os Terraços de Bragança, a Malagueira, a Escola de Setúbal e o Pavilhão de Portugal. E, se calhar já contei esta história aqui. Não. E então, os alunos na primeira fase tinham que explicar qual era o pior e porque é que aquilo era pior. Quer dizer, tinham que estar diante da arquitetura do Cisa, despidos do facto de ser arquitetura do Cisa, simplesmente como pessoas, para perceber como é que aquilo respondia ao ser pessoa. Houve uma rapariga divertidíssima que depois eles ficam em ansiedade, como é que não sabem onde é. Tinha crises de asma no método. Mas pronto, mas este é só o preâmbulo daquilo que eu queria dizer. Depois, na época de melhoria, eu propus-lhes, tornei a coisa mais sofisticada e disse, vocês agora vão me entregar 2 fichas, cada um de vocês que querem a melhoria, 2 fichas sintéticas, um que diz qual é o melhor edifício do Cisa e outro qual é o pior edifício do Cisa. E eu organizei debates, diverti-me imenso. Organizei debates. Havia o que dizia, este é o melhor, havia o que dizia, este é o pior. Agora discutam. E houve uma vez que havia 5 alunos, portanto, eles estavam a fazer melhoria, portanto, eram alunos já bons, não é? Mas que achavam que mereciam mais e haviam 5 alunos, 5 rapazes, que achavam que o Pavilhão de Portugal era o pior dos edifícios do Cisa. E havia uma aluna, rapariga, italiana, de Erasmus, que achava que o Pavilhão de Portugal era o melhor. E, coitada da rapariga, estava o Carlos Barros pela frente e ela sozinha do outro lado, a discutirem sobre conversa. E eles discutiam, e ela permanecia absolutamente irredutível. Era tesa a rapariga, permanecia absolutamente irredutível na coisa. E eu às tantas disse assim, ouçam, se vocês não a conseguirem convencer, ela já ganhou. Porque basta que uma pessoa sinta que um edifício é arquitetura, ou seja, que faça esta experiência de se sentir em casa, de acolhimento e recolhimento, para que seja. Se é para um, não é para todos. Porque somos todos, sob esse ponto de vista, somos todos substancialmente iguais. Portanto, se vocês não a conseguirem convencer, é porque vocês estão errados, não é porque ela esteja errada. Mas depois, e eles tremeram. Mas depois,
Foi de facto um acontecimento com o qual se pode aprender. Comecei-lhe a fazer perguntas. E perguntei-lhe, em primeiro lugar, mas você costuma voltar ao pavilhão, à Pala do Cidre? Porque se ela fosse lá uma vez só para ver e se viesse embora, então era uma relação só estética, não era arquitetónica. Se pelo contrário, o edifício lhe desse qualquer coisa de que ela precisava, de que ela gostava, que interferia com o íntimo dela e não apenas com a cultura estética, ela voltaria lá para contemplar, para saborear. E ela disse, não, eu volto lá muitas vezes. Portanto, perdi o primeiro round. Mas depois perguntei, mas você volta lá para fazer o quê? E ela disse, para desenhar, para fotografar. Ora, se ela vai a um lugar para desenhar e para fotografar, significa que a relação que ela tem com esse lugar é uma relação semelhante àquela relação que tem com uma peça de escultura. Ou seja, percebe a emanação estética, outra vez, a vibração estética que a coisa tem, o valor, que agora já não é só estético, que é o valor da arte que a coisa tem, porque eu também vou ver várias vezes a Capela Sistina, ou vou ver várias vezes a mulher deitada do Henri Moore, ou o Pensador do Rodin, vou ver várias vezes, porque falam comigo, porque me dizem, mas a relação que eu tenho é uma relação com a forma, digamos assim, é uma relação com a forma, ou é uma relação com o significado, mas não é uma relação com o ambiente. E então eu perguntei-lhe, mas ouça, mas você alguma vez vai lá e fica sentada no chão, ou vai lá para namorar, ou vai lá, e como ela era italiana, eu perguntei-lhe, você alguma vez vai lá e se senta no chão a ler, por exemplo, a Comédia do Dante? E ela disse, não. E percebeu. Porque o essencial da arquitetura é exatamente ser isto, ser um ambiente que proporciona que eu me possa encontrar comigo mesmo. E que possa fazer aquelas coisas nos quais eu sou eu próprio. Que pode ser sozinho, a ler a comédia, ou pode ser com outro, a namorar, percebem? Mas quer dizer, tem que haver este espaço que permita a mim encontrar-me com isto. Esta é a essência da arquitetura, percebem? Não é estética, não é artística, é de proporcionar um ambiente no qual eu posso ser eu. E a igreja tem que ser isto. Por isso é que eu disse, a igreja é humus. Diga, Paulo. Por isso é que o professor, como não percebo nada da arquitetura, lembro-me que o professor disse que um dos conceitos que se fala mais é o de habitação. Eu penso que esse é o melhor critério, a melhor expressão, não é? Porque quem vive o espaço, eu não posso viver numa casa que me oprime. Pois. E não rezo uma igreja que me oprime, não é? Eu não vou para um auditório onde a música onde o espaço também não me acolhe, né? Onde seja desconfortável. Quando eu vou para uma sala de cinema, sim, posso estar a ver. Mas é mais do que isso, não, quer dizer, por isso é que eu vos dei aquela imagem, aquela imagem que eu gosto muito e que está no meu desktop, vocês já viram, que é o menino ao colo da mãe, do Caravaggio, no Fuga para o Egito, não é? Quer dizer, eu, numa casa, numa arquitetura, tenho que me sentir assim ao colo, quer dizer, tenho que me poder derreter, como quando a gente se derrete ao colo da mãe ou ao colo de alguém de quem gosta, não é? Este derreter-se, este baixar as muralhas, este poder ser eu, integralmente eu, percebem? Depois, fazendo aquilo que tem que se fazer. E entendam, e isto não quer dizer sequer que tenha que ser um espaço fechado ou um espaço interior. O Gregotti diz, e com razão, que a primeira arquitetura é o menir. Porquê que a primeira arquitetura é o menir? Porque o menir gera um campo de forças à volta dele que me faz exatamente dizer isto é humano, por referência ao espaço à volta que é o espaço da selva, que é o espaço da natureza. E haver aquela construção ali, diz que quando uma pessoa, quando os nossos antepassados no Paleolítico Superior migravam e chegavam a um sítio onde estava o menir, dizia, cheguei, percebem? Andei pelo meio da selva, com um animal apossado, e agora cheguei, posso descansar, percebem? Portanto, a arquitetura é isto. A arquitetura, só para completar, falei-vos da tripla face semântica do Heidegger, falei-vos do acolhimento e do recolhimento. O Mercier Eliade, analisando a constituição de espaços sagrados nos povos arcaicos, fala de uma dupla dimensão do espaço sagrado, que ele entende como espaço com significado, o espaço humano, ou portanto como arquitetura. E
diz ele que esta dupla dimensão é uma dimensão cosmológica, no sentido que serve para organizar o espaço, ser referencial, ser farol do espaço, mas também o tempo. Nas cidades antigas, o tempo começava-se a contar a partir da construção do altar ou da construção do templo. O tempo construía-se, contava-se a partir do templo, portanto, a partir do espaço sagrado. Portanto, a arquitetura tem uma função cosmológica de organização do tempo, mas porquê? Porque tem uma função soteriológica, ou seja, tem uma função de salvação. O homem, naquele lugar, sente-se salvo, o que é coincidente com aquilo que diz o Heidegger, no sentido de ele se sentir ele próprio. Sente-se salvo, sente-se ele mesmo. Sente-se homem, sente-se ele mesmo, sinto-me eu. Uma vez escrevi na minha tese, é um espaço que é meu, e depois corrigi, é um espaço que é eu. Eu. Daí que não seja uma casa de Deus, Exatamente. mas os homens de Deus. Portanto, dito isto, e compreendido assim muito sinteticamente este aspecto essencial da arquitetura, evidentemente depois cada lugar tem as suas exigências vivenciais, percebem? E a exigência vivencial de uma casa não é a mesma exigência vivencial de um jardim, mas um jardim também é arquitetura. Porque num jardim, um jardim também é feito para eu ter esta experiência de encontro comigo mesmo. Então, é preciso perguntar qual é a experiência, a atmosfera específica que uma igreja pede. Ou seja, responder àquela pergunta, o que é que o edifício quer ser, o que é que uma igreja quer ser. Como vos disse, não casa de Deus, onde se vai a sós para encontrar Deus, mas, penso eu que se poderá dizer assim, casa da igreja com letra grande. E, portanto, casa de Deus nessa dimensão. Portanto, a igreja não é, digamos assim, um sacramento ou um sacramental de Deus, a igreja com letra pequena, não é um sacramento ou um sacramental, um sinal de Deus. Isso seria o templo. E isso seria idolátrico. Mas é um sacramental da igreja, enquanto povo de Deus, enquanto corpo místico de Cristo. Digo. O São Paulo fala num conceito de nós somos templo do Espírito Santo e, portanto, de facto, a igreja não é ela casa de Deus, mas sendo casa da igreja, de facto, só pode ser casa de Deus nesse sentido. Exato. Portanto, é casa de Deus, mas não é a casa. Mas não imediatamente, imediatamente, quer dizer, Onde Deus perdeu-se isto. habita. E eu creio, nos meus parcos conhecimentos teológicos, mas que esta é a ênfase do Vaticano II. Já vos disse, não é? Portanto, o encontro com Cristo acontece através do encontro com a Igreja. Esta invenção do sacramento de Igreja que o Vaticano II fez. Já agora, Faz favor. aquela resposta que o profeta, em nome de Deus, dá a David, ao rei David, quando quer construir um templo, também é muito significativa neste âmbito. Exatamente. Não preciso de casa de cedros. Exatamente. E depois profetiza a encarnação, quer dizer, a morada de Deus entre os homens vai acontecer. Seria, de alguma forma, essa. Portanto, se é assim, a Igreja, enquanto arquitetura, serve para realizar uma transfiguração da comunidade, do conjunto dos crentes que entram lá dentro, transfigurar esse conjunto, como é que eu ia dizer, pulverulento, percebem? No sentido que é feito por grãos de pó, sem unidade. Transfigurar esse conjunto pulverulento de pessoas que não têm nenhum laço entre si, transfigurá-lo em corpo de Cristo. Portanto, não já a comunidade, que é uma coisa natural, mas qualquer coisa orgânica, ou seja, o corpo de Cristo enquanto
partes, cada um é um instrumento eficaz, um membro eficaz da ação de Cristo. E por outro lado, há uma unidade resplandecente. Há uma unidade que é mais que a soma das partes. 1 mais 1 igual a 3. E não igual a 1. E não igual a 2. Não é? Que é exatamente aquela portanto, eu já vos disse, não é? Esta questão do acolhimento. Houve nunca bem. A atmosfera disto do ser arquitetura. Mas esta frase que eu agora queria sublinhar, onde a Igreja, com letra pequena, se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Isto acontece sempre, evidentemente, quer eu esteja distraído, quer não esteja distraído. Mas é como os discípulos de Emaús, quer dizer, a vida deles não muda, apesar de eles estarem com Cristo, até ao momento em que eles estão numa consciência que é Cristo. E, portanto, a ação da Igreja enquanto espaço é realizar esta transfiguração de uma comunidade em povo e de uma comunidade em corpo de Cristo. De onde o lugar principal, de onde partir no projeto, o lugar fundamental, mas atenção, não o lugar central, geometricamente central, na arquitetura da Igreja, é a Assembleia. A principal preocupação tem que ser fazer com que o povo de Deus perceba o que está a acontecer, perceba a liturgia, perceba o encontro. Perceba? Portanto, começar o projeto gerando aqueles elementos como tem qualquer coisa, eventualmente haverá pessoas santas que o fazem e que o fazem bem, e que o fazem, mas eu acho que tem qualquer coisa de idolátrico. Cristo quis tornar presente no conjunto das pessoas, não nos objetos. Essa será talvez a principal consequência do Vaticano II, não é? Centrar. Pronto, portanto, o trabalho principal do arquiteto deve ser fazer a Assembleia sentir-se, perceber-se como povo de Deus, como corpo de Cristo, como corpo místico de Cristo. Um bocadinho, usei aquele filme do Henrique V para se perceber isso. Quer dizer, é preciso que aquela Assembleia saia galvanizada, como as pessoas dizem. Vocês desculpem, eu depois fiquei um bocadinho a pensar onde é que isto acontecia. E com grande sofrimento meu, tive que reconhecer que o único sítio onde isso me parecia que parecia com alguma evidência era nos estádios de futebol. Há aqui qualquer coisa errada nisso. Mas pronto, quer dizer, temos que aprender com eles como é que isto se faz. Os meus padres, na sua liturgia, e os arquitetos, na arquitetura de igreja, temos que aprender com eles. Porque é preciso que a Assembleia saia assim galvanizada, como um só, percebe? Que seja uma só coisa para que o mundo veja. Há uns adeptos num determinado grupo que são um bocado pretenciosos e dizem que o estádio de Deus é uma catedral. É uma ilusão. Exatamente, É uma ilusão. Você tem 100 anos, pai. Eu acho que a catedral e encarnou. você tem 100 anos. Vamos já. Essa galvanização. Vamos lá ver. Nas assembleias protestantes, essa galvanização existe muitas vezes. Mas reticência. Mas é efêmera. É efêmera porque não é sustentada por uma substância maior que ela. Isso eu percebo. Eles são capazes de gritar aleluias muitas vezes galvanizados pelo que Eu percebo o isso. diz. Mas atenção, isso também acontece em alguns âmbitos da Igreja, como por exemplo os carismáticos. Não é? Mas eu não estou a dizer que temos que fazer todos como eles. Não é? E eu próprio não seria capaz de participar assim nessas assembleias. Agora, quer dizer, eu não sei se vos contei isto na última. Eu acho que na última aula não vos disse isto. Se disse, peço desculpa por me repetir. Eu fui, alguns já sabem, fui batizado com 5 dias e tive a felicidade de viver sempre uma vida cristã. E, portanto, frequentei muitos retiros.
E os retiros que eu frequentei eram retiros intensos, não é? Eram retiros intensos. Eu lembro, quando andava nas oficinas de São José, por exemplo, de ter ido a um retiro e ter dito, e ter rezado ou ter pensado para mim, eu não queria que isto acabasse. Depois, às tantas, encontrei outra experiência de igreja e em que se passou exatamente o contrário. Ou seja, eu lembro-me de estar num retiro e estar cheio de vontade que aquilo acabasse. Porquê? Estava a correr mal? Não, estava a correr muito bem. Mas quer dizer, era como se eu tivesse ali ganho uma espécie de energia que me queria, com a qual eu me queria lançar no mundo, queria me lançar na relação com as pessoas, queria me lançar no meu trabalho, queria levar aquilo aos outros. Havia uma sobreabundância que gerava uma dinâmica que eu queria chegar aos outros, percebem? É isso que eu chamo o ser galvanizado assim. Quer dizer, e lembro-me de sair desses retiros e olhar para a cara dos meus amigos que estavam comigo nesse retiro e perceber que eles estavam no mesmo que eu. Nem era preciso dizer nada, mas percebia que eles estavam no mesmo que eu. Quer dizer, estávamos todos com uma força incrível para ir para a vida, para o dia-a-dia de cada um, mas ir transformado. Esta é a melhor imagem que eu tenho para explicar aquilo que eu gostava que acontecesse na missa. Na missa dominica. Era uma galvanização interior. Claro. Que se manifestava exteriormente apenas na cara, não na exterioridade. Eventualmente se calhar vou utilizar a palavra erradamente, na tal estética exterior. Sim, mas eu não digo não, mas quer dizer, não, é uma transformação, o que eu estou a dizer é uma transfiguração, portanto, tem qualquer coisa, uma transformação interior. Sim, mas quer dizer, não é isso o cristianismo, não é isso o cristianismo. Sim, pois, mas é isso o cristianismo, não é? Quer dizer, agora, atenção, estão a perceber, tem que haver esta experiência, não é que eu sou muito bom e vou fazer as coisas todas, não é isso, quer dizer, é que sinto como juntos somos mais, não é o lema dos 3 mosqueteiros, quer dizer, mas é mesmo isso, 2 ou 3, e ele está lá, pronto. Está lá sempre, está lá de uma maneira perene, está lá de uma maneira que acompanha a vida. A memória da liturgia dominical deveria gerar isto, esta consciência que ele estava lá sempre. Os evangélicos celebram em salas assim, iguais a esta, e saem de lá assim. Mas dura pouco, quer dizer, porque é exterior. Não digo que não, mas a experiência da humanidade, essa personalidade. Mas ouça, quer dizer, pronto, então eu admito, os evangélicos são mais inteligentes do que eu, são mais sensíveis do que eu. Não, eles deixam mais com a questão emocional e com a questão da estrutura da relação, de maneira a que conseguem. Eu acho que tem que ver com o discurso e com a forma como nós nos entusiasmamos e falamos. Sim, mas tem a ver com isso, não é? Mas não é essa a experiência do meu retiro, quer dizer, o meu retiro não é uma coisa emocional, está a perceber? Quer dizer, eu acho que a emoção tem o seu lugar, mas a emoção tem sempre o defeito de ser uma coisa efêmera. Mas eles encontram semana após semana, de fato e gravata, nas missas dominicais, como se fosse um domingo de Páscoa, e todos os domingos fazem essa experiência de irem sorrir e saírem de lá a sorrir. E faz-me confusão isso. Como é que nós, de facto, nós não somos assim? Temos que aprender. Mas quer dizer, faz parte da cultura, acho eu, tornou-se cultura e deixámos-nos enculturar dessa maneira, porque vê-se as assembleias, de facto, não fazem essa experiência. Mas não acontece assim com todos. Há sítios em que não acontece isso. Há sítios na igreja que não acontece isso. Eu posso testemunhar. Sim. E não apenas os meus amigos. Há outros sítios. Eu também já fiz. Eu sei que os neocatecumenais testemunham que isso acontece com eles. Não, claro. E quando é as grandes celebrações, quando é a ordenação de cá fora são rodas e rodas entre eles a dançar e a cantar. Parece que estamos noutra cerimónia. Agora, aquilo que eu pretendo sublinhar, e atenção, isto é um âmbito teológico no qual eu não tenho competência para entrar, mas aquilo que eu tenho que sublinhar é que o espaço pode ajudar a isso. Não obstante o facto dos evangélicos se encontrarem em estradas como em sítios como este, o espaço pode ajudar a isso. E eu acho que é isso que ele deve ajudar. Ao facto de fazer a igreja, classe sentir-se igreja. Pronto. Desculpa, aquilo que diz o Padre Duarte não terá a ver com o diálogo que haverá entre os pastores e as assembleias evangélicas? Coisa que não existe. Essa relação. Eu acho que coisa que não existe, por exemplo, nas nossas igrejas. Não é? Pois é, que eu acho que nós podemos ver, há uma certa distância, muitas vezes também é verdade, que não é na própria missa que se consegue uma animação do género, desse género, não é o pentecostal, que é muito, é quase uma banda de rock ali na zona, mas sim, às vezes falta essa relação, é verdade, e até dicotómica, a forma
como nós muitas vezes professamos uma fé de um Cristo ressuscitado, e depois as Assembleias parece que estamos em Sexta-feira Santa. A começar no padre, não é? E isso é quase esquizofrénico, não é? Porque há qualquer coisa que não está bem. Essa dicotomia é problemática e faz-me confusão. Não, É, o padre não está lá para ser eu acho que Mas é isso estranho. são restícios de uma vivência do cristianismo como uma coisa, como um conjunto de regras, quer dizer, O Papa Francisco, nessa questão, ele dizia, não é? Quando eu vejo um seminarista com ar triste, isso não é um sinal de santidade. Pois. E ele dizia em relação aos padres o mesmo. E às vezes a santidade sim, o lema é esclarecida por causa o lema do Papa Francisco agora neste aniversário, que aqui na Igreja Católica, não é? Quer dizer, não consigo compreender como é que há um cristão triste, não é? Como é que com essa. Tem que ser contente, tem que estar contente. E é uma coisa que me deixa vontade crítico, não é? Mas pronto. Já é antiga essa expressão, um santo triste é um triste santo. Exatamente. Pronto. Em relação à questão da habitação da arquitetura, vou lembrar que é por causa disso que também, e mexe se calhar com a questão pictórica da policromia, o Feng Shui vê o espaço como uma. Eu ouço muito falar nisto, não é? Já tenho visto. Diga? É uma treta. Não, mas não é estranho. É uma série de povos, não é? Não, isso Não estou a dizer que aquilo é verdade. Não, vamos só representando isto. Mas tem a ver com isso, não é? O estado de alma, ou o espírito, não é? Está muito ligado à questão do espaço que eu habito, não é? Claro. Eles falam muito disso, eu sempre vou ouvir esta Quer dizer, não faz sentido essa palavra. eu acho que a gente esquece a encarnação. Está sempre a tentar. É sempre aquele conto do anticristo, o conto do anticristo de Dostoiévski, não é? A gente está sempre a pôr a encarnação. A encarnação não entra nas categorias mentais, está sempre a pôr de parte, sempre. Percebe? Quer dizer, se Cristo viesse agora, o Inquisidor morre, matava outra vez. E o Inquisidor não sou eu. Sou eu. Quer dizer, estou sempre a querer prescindir disso. Mas a encarnação é esta misericórdia pela minha carne, assim como é. Eu não posso esquecer a minha carne. O Eliot tem uma passagem lindíssima nos Cós da Rocha, que foi exatamente uma poesia que ele escreveu para a inauguração de uma igreja. Foi recentemente editada em português. Mas em que ele dizia isso? Não, dizia que eu tenho isto para aqui. Deixa eu ver se eu... Visível e invisível, duas palavras que se encontram no homem. Visível e invisível têm de se encontrar no seu tempo. Não se deve negar o corpo. Vou perceber? É esta consciência. Eu tenho uma dimensão animal, sou um ser humano montado em cima de uma estrutura animal e, portanto, tenho medo das agressões exteriores. Se a arquitetura não contribui para poder neutralizar estes instintos animais e trazer ao de cima a verdadeira humanidade, não serve para nada. Percebem? É para isto que ela serve. Para eu ser mais homem. Pronto. Agora, essa transfiguração de mim, indivíduo, na Assembleia, essa transfiguração de mim, pequeno e limitado, mas às vezes soberbo, orgulhoso e pretensamente autossuficiente, em parte necessária, membro necessário do corpo de Cristo, orgânico a outros na minha missão e galvanizado com eles nessa missão, nessa tarefa, faz com que a atmosfera da Igreja não seja, antes de mais, tudo isto apresento para discussão, mas é o fruto da minha reflexão. A atmosfera da Igreja não seja, antes de mais, um lugar de pedido, mas um lugar de recepção. Um lugar, mais ainda do que de recepção, um lugar de aceitação. Um lugar de aceitação da graça. De Deus, da graça de Deus ter vindo ao meu encontro e me salvar. É este o problema, quer dizer, o pecado original, tanto quanto eu consigo perceber, é sempre este renunciar à graça. Eu dizer, eu não preciso de ti. Portanto, o problema não é pedi-lo. Também é pedi-lo, evidentemente. Se eu não peço, depois não posso receber.
Eu não me coloco na posição de pedir, não me coloco na posição de receber. Mas é mais, não é aquela... Quer dizer, o Padre Luís disse isto aqui no curso, de uma maneira muito nítida, quando falou do devocionismo, aquela prática que apareceu na Idade Média, quando as pessoas não conseguiam seguir a liturgia. O devocionismo, como se fosse um eu tenho que fazer para merecer. Isto é protestante. Não, quer dizer, está tudo ali. Ele veio ao meu encontro. Eu tenho que ser capaz de o receber, de o aceitar. Nesta desproporção da minha pequenez, da minha pretensão, dos meus limites e daquele amor, daquele encontro, daquele... Doutor, eu diria, se calhar, talvez de outra forma, ou melhor, ir buscar as raízes não no protestantismo, mas na separação do mundo, não é? Que foi muito... O peso das congregações religiosas e ordens religiosas foi tal que gerou um bocadinho esta ideia de que a separação do mundo aquilo que o homem cristão deve aspirar. Pois. E o Vaticano II veio dizer-nos precisamente o contrário. Exatamente. E depois não esquecer, precisamente, que Lutero, digamos, é religioso. Pois. E agostiniano. E agostiniano. E por isso a mais-valia do concílio neste aspecto foi dizer, não, qualquer pessoa, repondo precisamente a teologia da encarnação, qualquer pessoa no sítio, no mundo onde está, tem de ser sinal de Cristo. E isso é que faz a viragem completa. Eu acho que o peso das congregações religiosas, sem estar a minimizar, porque fizeram um trabalho extraordinário, mas depois incutiu um bocadinho esse clericalismo na igreja. Pois, talvez tenha. Não, acho que faz sentido essa coisa. Portanto, o que é a Igreja? É este lugar da superabundância da graça. É este lugar da experiência, da atmosfera de misericórdia. Aqueles que já perceberam, não vale a pena negá-lo, que sigo Dom Giussani, não é? Luigi Giussani. Mas ele tem uma expressão extraordinária para explicar esta palavra misericórdia. Misericórdia é uma palavra que não é humana, não existe. Vão ao dicionário e risquem. Eu não fiz isso, evidentemente, mas sei que várias pessoas foram ao dicionário e rasgaram a página onde estava escrito misericórdia. Misericórdia não é uma palavra humana, estão a perceber? É esta superabundância da graça, é esta coisa extraordinária que vem de fora. E, portanto, a Igreja, a arquitetura da Igreja, qual é a atmosfera própria da arquitetura da Igreja? Misericórdia. É esta a misericórdia. É isto, acho eu, que o lugar quer ser. O que é que o lugar quer ser? Casa da Igreja, lugar de misericórdia. Mas como? Arriscar a misericórdia, no fundo, é cair no mesmo que se estava a dizer antes. Não é não assumir a encarnação, porque claro. De facto a misericórdia é divina, mas a misericórdia quer que nós sejamos misericórdia. Não há dúvida quanto a isso, mas por efeito dele, sim, está bem. Mas quer dizer, mas para perceber. Mas não é um dom nosso. Isto para perceber. Não, mas isto para. Quer dizer, trouxe este exemplo exclusivamente para falar, para salientar a desproporção, para salientar é de outra natureza, é de outra coisa. Pronto, então. Isto diz o que é que o lugar quer ser. Vejam, eu estou aqui a fazer um percurso que o Lewis Campbell propõe enquanto arquitetura. Primeiro, responder a esta pergunta, o que é que o lugar quer ser, ou seja, enunciar qual é a experiência que deve acontecer naquele lugar. O segundo passo agora seria perceber quais são os elementos tipológicos, quais são as formas que realizam isto. E, portanto, agora, como é que este lugar pode ser construído? O que é que olhar, portanto, a tarefa agora, a tarefa de cada um, seria olhar para a sua experiência, e dizer olhar para a sua história e dizer onde é que eu fiz esta experiência. Quais foram as situações formais nos quais eu fiz esta experiência. Todos podemos fazer isto.
arquitetos e não arquitetos, todos, e devemos fazê-lo. Esta questão agora de perceber onde é que eu fiz esta experiência de igreja, onde é que eu fiz esta experiência de misericórdia, onde é que eu fiz esta experiência indo buscar estes exemplos como o Henrique V, onde é esta discussão que constrói a minha compreensão e que constrói o meu património arquitetónico de fazer igrejas, não é? É isto que é aprender arquitetura. E é aqui que os senhores donos de obra podem ajudar. No sentido de dizer, olha, eu fiz esta experiência assim, naquele sítio. Vá lá ver. Com certeza haverá melhor que eu, mas vá lá ver. É isto que é preciso. Ora, eu diria que isto é qualquer coisa que tem a ver com uma experiência, esta de que já vos falei, esta experiência uterina que todos nós procuramos, de um certo ponto de vista. Esta experiência que acontece no filme de Matrix. Estão a perceber? É preciso isto. É preciso procurar. Dizer, o jogo de futebol, o que for. Estão a ver? Isto é uma assembleia que funciona. É o Matrix, o Reload. Quando eles chegam a um sítio que é muito significativo, que chamam exatamente Sion. Sim. Vejam como é que esta assembleia é composta. Há uma ênfase de luz no celebrante. E há uma penumbra envolvente que permite ver o que está ao lado. Portanto, há uma disposição em arcos. E esta penumbra envolvente faz-me perceber o que está ao lado, mas não o que está muito distante. Faz-me ouvir o que está ao lado, mas não o que está muito distante. Não é? Isto, de facto, gera... Quer dizer, esta ideia de... Por exemplo, eu sei que normalmente os padres se queixam das igrejas serem pouco iluminadas e de não gostarem da penumbra, não é? Mas a penumbra quer-me parecer que é uma coisa importante, porque na medida em que a penumbra é uma coisa que resolve o problema da timidez. Percebem? Porque a penumbra permite-me ver aqueles que estão no meu campo visual mais próximo e, portanto, cria uma companhia ali entre mim e aqueles dois que estão mais próximos, mas depois dissolve os outros. E, portanto, eu não estou no meio de uma multidão de facto. Estou entre 2 ou 3. Percebe? Estou entre 2 ou 3 e estes 2 ou 3 estão centrados no que está a acontecer no presbitério, no altar e no altar. Este tipo de descobertas de raciocínios é qualquer coisa que ajudará a compor o nosso campo disciplinar de arquitetos de igrejas. O que é que o professor acha da última cena do regresso do rei do Senhor dos Anéis? Em que aparece a cidade dos homens depois da guerra, no final do regresso do rei, portanto a assunção do rei. Mas não fica na memória. Vivi os 3. Sim. No final, depois o rei é coroado na cidade, que é uma cidade que tinha sido, portanto, estava muito escura, muito tenebrosa por causa dos tempos que se viviam. Sim, está muito verdejante no primeiro E depois, a dada altura, nunca termina como uma... É quase uma imagem de Jerusalém Celeste, ou seja... Não é um espaço exterior, uma espécie de pacto. Parece sim, é uma montanha, e depois sobressai um grande bloco de pedra branca, que é toda a cidade, uma coisa magnífica, né? Um vale enorme, e a gente, na perspectiva do vale, o ponto é exatamente a cidade. Mas está a ver. Mas há uma unidade ali à volta Sim. do rei, e há toda uma celebração. Ofereço isto para discussão, mas só para dizer o que é que eu acho. Quer dizer, eu acho que isso tem de facto qualquer coisa desse ambiente dos evangélicos do que o Padre Duarte estava a falar. Porquê? Porque esta compreensão de eu ser parte da Igreja, de eu ser membro de Cristo, é qualquer coisa que é também interna, portanto, não é só uma exteriorização, tem também a ver com o interno. E eu pelo menos, não digo que sejam toda a gente, mas tudo isto pode-se ver. Mas eu preciso de uma certa intimidade para me reconhecer a mim mesmo, assim, parte de um todo. Quer dizer, por natureza, eu não vou aos estádios de futebol exatamente